Então, comecei a gravar. Pessoal, então vamos começar nossas práticas. Essas práticas estão nesse arquivo, está lá no Moodle, que é o guia de aulas práticas, tá? Nós vamos ver quase todas, não todas, mas quase todas as que estão indicadas nesse guia, começando com a de hoje, que é a análise de um dipolo de meia onda, parte 1, né? Na verdade, na aula de hoje ele é de meia onda, na próxima já não vai ser. Então, análise de um dipolo, parte 1. E isso vai ser feito em cima desse software 4NEC2, que é um software... Na verdade, o NEC 2 foi um software desenvolvido na década de 1980. Antes do NEC 2 tinha, óbvio, o NEC 1, e antes do NEC 1 havia outros. Mas, enfim, foi um software que foi desenvolvido nos Estados Unidos para projetar antenas, muito provavelmente com a intenção de analisar antenas próximas a obstáculos, como, por exemplo, carenagem de avião, mísseis e por aí vai. O software acabou sendo de domínio público, e aí outras pessoas, como o nosso amigo aqui, o Arie Wurz, ele colocou em volta desse 4NEC2 essa interface super interessante, relativamente amigável, entre o NEC 2 e o usuário. Não só para o usuário passar a geometria, tem um microfone aberto aí, não só para o usuário passar a geometria para o NEC 2 fazer a análise, como também depois da análise pronta, pegar os dados e plotar gráficos com os dados. Porque esse NEC 2, inicialmente, pelo menos, foi feito em Fortran. Então, é arquivo de entrada, arquivo de saída, e você tinha que se virar para mostrar os resultados. O que o nosso amigo fez, e não foi pouco, foi colocar isso dentro de uma, não sei como é que chama, de um aplicativo que facilita essa interface, essa conexão entre o usuário e o NEC 2. Então, ó, vamos para a prática direto. Hoje, a prática é analisar um dipolo de meia onda. E um dipolo de meia onda para essa frequência, não é uma faixa, é uma frequência só, de 860 MHz. E esse dipolo tem que ter meio comprimento de onda. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular o comprimento de onda para 860 MHz. Eu tenho já aqui o cálculo, mas eu gostaria que pelo menos um de vocês fizesse as contas e nos dissesse qual é o comprimento de onda em metros para essa frequência. Dá 30 centímetros e meia dá 15 centímetros. Fala. Você que falou, fala de novo, que falou muita gente junto. Fala de novo. Perdão. Pode falar. Pode falar. Falando de mim. Eu ia fazer V igual a lambda F, eu ia pegar V, 3/10, dividir por F, 860, 10 a sexta? Isso, mega. E aí deu quanto? 348,84, 10 a menos 3. Isso, pronto. Ou seja, 348 centímetros? Centímetros não, milímetros. Isso. Cuidado com as unidades. Ou seja, 0,3488 metros. Então, isso é o lambda. Em metros, o nosso dipolo tem que ter metade disso, ou 0,1744. Isso então, mesmo. Primeira coisa é abrir o tal do NEC 2, eu já abri. Bom, aí depende do arquivo de entrada que você usou antes. Logicamente que eu já fiz a prática antes, para ver se está tudo funcionando. Vai abrir essa janela aqui, ó. Uhum. E a primeira, se tudo correr bem, tá? Abriu essa janela, alguém não está vendo essa janela aqui, ó? Essa chamada de F2 aqui, ó. Abriu a janela, a primeira coisa que você tem que fazer, lógico, a primeira coisa é colocar a geometria, tá? Então, você vai fazer isso, eu não enxergo direito, mas tem essa janelinha aqui, ó, vermelhinha, parece que é uma mão escrevendo com um lápis. Vai abrir essa janela, abrir essa janela aqui. Ó. Aqui é onde você vai inserir a informação, a geometria,
onde as fontes estão localizadas, a frequência, se é espaço livre ou não, e, em particular, ó, essa aba símbolos, que nas notas de aula eu não coloquei. Se você olhar o guia, ele não fala em símbolos, mas eu quero mostrar para vocês, porque isso daqui, além de facilitar a vida na hora de colocar a geometria, vai ser importante para vocês na hora de otimizar. Que na hora de você fazer o projeto e otimização, vocês só vão ver no projeto. Nas práticas, eu não vou falar de otimização. Mas lá no projeto, vocês vão ter que ler, por conta própria, o manual do otimizador, que já está embutido no 4NEC 2. E esse otimizador ele vai mudar os valores de certas dimensões. E, para isso, você vai precisar dos símbolos. Então, os símbolos você define nessa primeira janela. Então, aqui, ó, eu defini 2 símbolos. L. Repare que aqui embaixo está dizendo que os símbolos está em metros. L é, na minha prática aqui, é o tamanho do dipolo. Então, repare, eu coloquei a metade do comprimento de onda, porque o dipolo é de meia onda. Esse símbolo representa o tamanho do dipolo. E outra coisa, lembra que esse programa segue a definição de decimais, etc., em inglês. Então, não use vírgula, senão vai dar tudo errado. Então, é 0,1744, ou seja, 0,1744 metros. É o tamanho de meio comprimento de onda. Perfeito? Alguma pergunta? Para ir fazendo junto, né? Você que sabe, porque é bom, né? Porque se eu pedir para você mostrar o gráfico que a gente vai fazer daqui a pouco, é melhor fazer junto. Essa vai ser a dinâmica. Se não quiser fazer junto, não tem importância. Mas você vai ter que fazer depois e me mandar essas janelas através de um arquivo eletrônico. Ok. Outra dimensão, para a aula de hoje, outra dimensão é o diâmetro. Então, o NEC 2 permite que você ponha um certo diâmetro. Existem limites. Na aula de hoje, esses limites não têm importância, tá? Então, eu quero aqui um diâmetro, né, pequenininho. Eu quero que isso daqui seja quase um fio de corrente. Então, se você olhar nas notas de aula, eu estou pedindo 1 milésimo de comprimento de onda de raio. No caso aqui é raio, não é diâmetro, não. É raio. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o comprimento de onda, que é 0,3488 metros, e dividi por 1000. Então, esse aqui é o valor em metros, ó, 0,0.0003488 metros. Esse é o símbolo R que eu vou usar para definir o raio dessa geometria. Em relação a essa aba, alguma pergunta? A gente vai usar LR como valores, como se fossem variáveis? Exatamente. Na hora que a gente colocar aqui, ó, geometria, eu não vou precisar colocar valores. Eu vou colocar, por exemplo, vamos mostrar para essa antena. A geometria que eu quero definir aqui, há outras possibilidades, mas aqui é um fio, em inglês, wire. Então, se vocês olharem, vai ter aí uma aba onde você vem aqui, ó, pode colocar hélice, arco. Eu quero fio, é um segmento de reta. Esse tag 1 é como se fosse o objeto. Esse é o primeiro objeto e vai ser o único aqui. Só vou ter um fio. Eu quero que esse fio seja dividido em segmentos. Porque a técnica de análise, o que ela faz? Ele pega o seu fio, seja ele reto, seja ele um arco, e divide em segmentos. Isso é uma característica da técnica de análise chamada método dos momentos. E eu não acho que ainda seja o momento de falar um pouco sobre o método dos momentos, porque a gente nem analisou antena nenhuma ainda, mas é uma técnica, pelo menos o básico é visto no livro do Balanes, tá? Neste curso, nós não vamos ensinar método dos momentos. Nós vamos usá-lo com uma caixa preta. Mas ele basicamente vai calcular a corrente naquela estrutura
E uma vez calculada a corrente, ele vai integrar essa corrente e achar o campo radiado, como exatamente usando as fórmulas que a gente mostrou até o momento nas notas de aula. E nesse caso, eu quero que a antena seja excitada, alimentada pelo centro dela. E esse programa, essa técnica, põe a excitação no centro de um segmento. Por isso que tem que ter número ímpar. Um número ímpar de segmentos. Porque no segmento número 11, exatamente no meio da antena, eu vou definir a minha fonte. No caso, vai ser uma fonte de tensão. Por isso eu estou usando 21, número ímpar de segmentos. Okay. Por que 21 e não 23 ou 11? Porque para essa técnica, geralmente a gente usa ali em torno de 20 a 40 segmentos por comprimento de onda. Como esse fio tem meio comprimento de onda, eu estou usando um total de 21 segmentos. Podia ser menos, um pouquinho, não vai fazer muita diferença. Eu coloquei 21, funcionou bem, eu mantenho. Beleza ou não? O lance é que tem que ser ímpar. Tem que ser ímpar e não pode ser nem muito grande. Por exemplo, você não pode usar aqui 1001 segmentos, vai dar errado. E também não pode ser muito pouco. Você não pode usar 3 segmentos, porque senão a precisão também não vai ser muito boa. Próximo parâmetro, ó, esse fio, ó, repare que eu defini fio. Então, esse fio começa num ponto e termina no outro ponto. Então, eu resolvi colocar esse dipolo sobre o eixo Z. Então, repare, essas X1, Y1, Z1, em metros, em algum lugar foi definido metros. Aqui, ó, escala metros. Em metros são as coordenadas do ponto inferior do dipolo, neste problema. Então, repara, ele vai estar em x igual a 0, y igual a 0, e z, ó, igual a menos L dividido por 2. Esse software permite que você faça isso. Ele vai pegar aquele valor, que é o comprimento do dipolo, e aqui você simplesmente coloca menos L dividido por 2. Pronto, facilitou a sua vida. Ó. Ao invés de colocar menos 0,0, entendeu? Você põe lá menos L sobre 2. O próximo ponto é o último. Aí você vai colocar 0, 0, mais L sobre 2. E aqui, ó, é o raio do fio, do arco, do arame. É o valor de R que eu defini naquela janela. Isso facilita a vida. Aqui até não faz muita diferença, porque a antena é muito simples. Mas se fosse uma antena com muitos elementos, puxa vida, usar esses símbolos facilita um bocado na hora de você colocar aqui a geometria. Em relação para esta prática da definição da geometria do dipolo, alguma pergunta? É uma pergunta de curiosidade. Claro. Desculpa, pode falar. Não, eu só queria entender. Isso aí vai gerar um fio lá naquela figura 3D? Vai. Ainda não fez isso? Vai, daqui a pouco, ainda não, tá? Nossa. Beleza, mas é isso mesmo. Isso daí vai definir a nossa geometria e a gente vai conseguir visualizar essa geometria antes da análise, o que é importantíssimo, né? Vai precisar do fator humano, olhar uma janela, ver se a geometria foi devidamente definida antes de perder tempo analisando aquilo. A outra pergunta qual era? Aí ele só aceita coordenadas cartesianas, né? Então, por isso que a gente precisa daquelas conversões, né? E aqui é wire, né? Porque se for, eu não sei direito, mas se colocar aqui arco, eu não sei o que aparece aqui, tá? O arco a gente define de outra maneira, não usando, enfim, quando chegar a vez do arco, no caso do loop, no caso da antena helicoidal, a gente se preocupa com isso. Aqui, como é um fio, ficou fácil. A gente colocou esse fio sobre o eixo Z, centrado, né, com o centro do dipolo na origem, aí ficou mais fácil ainda definir quais são as coordenadas do ponto inicial e quais são as coordenadas do ponto final. Mais alguma pergunta?
Por favor, alguém me diga se estão todos presentes ou não. Todos presentes, sim. Aqui, beleza. Então, ó, lembrem-se de, se não estiverem acompanhando, se atrasar, avisa, para evitar aquele problema de eu pedir para mostrar resultado e, né? Então, se der alguma zebra, interrompe. Fala assim, ó, professor, não estou entendendo ou não estou conseguindo acompanhar. Em relação à aba geometria, para este problema aqui, alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Não, certo. Oi. Beleza. É de bom tom sempre você ir aqui, ó, né, e dar uma salvada para não perder o que você já fez. E aí, existe algum lugar, agora, depois vocês têm que brincar com isso, onde você pode mexer no nome, tá? Aqui o nome tá exemplo 1. Porque já veio assim, já abri desse jeito, tá? Mas você pode pôr outro nome, por exemplo, o seu nome. Aí, no caso, quando você for mostrar as janelas para me entregar depois, eu olhando o seu nome aqui, ó, o seu nome, pronto, você já provou que foi você que fez, pô, tá? Em relação, ou seja, você pode salvar o projeto com o seu nome. Prática 1, Rodrigo. Pronto, acabou. Aquele nome, Prática 1 Rodrigo, vai aparecer, se eu não estiver muito enganado, em todas as janelas que você gerar. Também pode colocar um comentário, ó. Esse comentário, ó, Prática 1 de polo de meia onda, Fernanda, apareceu aqui, ó. Então, tem como você botar o seu nome nas janelas, tá? Isso eu vou deixar você descobrir no dia que você precisar. De novo, em relação a símbolos e em relação à geometria, alguma pergunta? Não, nenhuma. Bom, então, observa que nós colocamos um número ímpar de segmentos, de maneira que o segmento número 11 é o que está no meio do dipolo. Isso vai ser importante aqui, ó. Nessa terceira aba, a gente define fontes. Neste caso, as fontes podem ser fonte de tensão. Cadê? Fonte de corrente. O resto eu vou confessar que eu não sei, tá? Eu teria que ver melhor. Aqui neste curso, ou é fonte de tensão, uma fonte ideal de tensão, ou uma fonte ideal de corrente. Como geralmente eu coloco V nas minhas transparências, nas fórmulas, eu vou colocar aqui uma fonte de tensão. Mas se você colocar fonte de corrente, só tem que lembrar que a fonte de corrente é a que vai definir o I-in. Se você colocar 1 ampere, é a corrente de entrada, tá? Aqui eu decidi fonte de tensão, tá? Ela vai estar aplicada onde? Naquele objeto 1, ó, repare que esse tag 1 é o mesmo tag 1 que apareceu aqui, ó. Ela está aplicada naquele objeto no segmento 11. Então, aqui, ó, você não vai dar uma coordenada, você vai dizer, é no segmento 11. Automaticamente, ele sabe qual é o segmento 11 desse objeto 1, e no centro dele, ele vai definir essa fonte de tensão, que tem parte real 1 e parte imaginária 0. Ou seja, amplitude, magnitude 1 e fase 0. Aí você pode pôr o valor que você quiser. Eu vou colocar 1 para facilitar os cálculos mais adiante. Ou seja, o comentário que o próprio programa já pôs é uma fonte de tensão com valor 1 mais J0 no arame número 1, no segmento 11. Aí não mostrou tudo aqui. No segmento 5? Não. Ah, não. Esse comentário é antigo. Foi colocado porque antes o autor colocou 9 segmentos. Eu aumentei para 21. Então, se fossem 9 segmentos, o central seria o 5. Como eu mudei o exemplo, eu coloquei 21 segmentos, o central é o 11. Esse comentário, então, repetindo, não foi o programa que fez automaticamente. Foi o nosso amigo lá que fez o 4NEC 2. O mais importante é isso aqui.
Em relação à definição da fonte, ficou alguma dúvida? Não, nenhuma. Se você colocar valores diferentes, o resultado final vai dar diferente. O diagrama não, mas, por exemplo, potência, vai dar uma potência diferente, dependendo da magnitude da tensão que você aplicar na entrada dessa antena. Essa fonte é tipo um ponto? Isso, é uma fonte ideal. Ok. Na verdade, existe toda uma teoria eletromagnética por trás. Eu não sei se ele usa aqui o gap de fonte. É uma fonte ideal, não é só um ponto, não. Como esse seu arame tem um diâmetro, tem um raio, apesar de pequeno, tem todo um modelo matemático que a gente não vai ver nesse curso para definir essa fonte. Mas, para nós, é como se fosse um ponto colocado no meio do dipolo aí. É a bolinha roxa na coisa Isso, 3D? quando a gente mostrar a janela da geometria, vai ser a bolinha. Beleza. Observe que você poderia colocar outras fontes. O seu dipolo pode ter outras fontes. Observe também que você não é obrigado a excitar o dipolo pelo meio. Tá? Você pode excitar o dipolo em qualquer ponto. E isso vai trazer consequências para a característica. A aula de hoje é um dipolo de meia onda excitado pelo centro, alimentado pelo centro. Se você depois quiser brincar e vamos mudar a posição da fonte e ver o que acontece no diagrama de radiação, você pode fazer à vontade. Inclusive, existem dipolos que não são alimentados pelo centro, tá? Mas não é o objetivo hoje. Em relação... Isso você pode brincar depois. O programa é tão simples, né? Depois que você aprende a colocar geometria, você pode experimentar outras geometrias além daquelas da aula prática. Mas aí cada um faz se quiser. Em relação a essa aba, outra coisa que vai ser usada mais tarde, você pode pôr carga, você pode colocar uma resistência. Onde é que põe isso? Tem como você colocar aqui, ó. Não vou colocar aqui nada. Como é que apaga isso aqui? Agora não apaga mais, né? Você pode colocar carga, resistência. Eu quero uma resistência. Seleciona aqui, aperta Del. Deve ser. Vai ter prática onde a gente vai ter que colocar uma carga. Por exemplo, representando uma antena recebendo ligada no receptor. Tá? Mas não é a aula de hoje. Eu quero evitar de ficar clicando aqui, porque eu não quero fazer bobagem. Em relação a essa aba de fonte e carga, para este exemplo de hoje, alguma pergunta? Não, nenhuma. Próxima aba é onde a gente vai especificar a frequência. Tá? E o meio, no nosso caso, espaço livre. Você pode colocar, por exemplo, essa antena acima de um plano terra. Aqui a gente não vai fazer isso na aula de hoje. Então você vai colocar aqui o free space, que é o nosso bom e velho espaço livre. E aqui a frequência em megahertz, já que a gente ajustou o tamanho para ser meio comprimento de onda em 800 megahertz, você não pode errar isso daqui, senão vai dar errado. Você vai analisar um outro dipolo. E aí você... Beleza? Nós não vamos fazer sweep. Hoje a gente vai analisar só uma frequência. Esse programa permite você analisar frequências discretas dentro de uma faixa de frequências. A gente vai fazer isso na próxima aula. Especificou a geometria, a frequência, o lugar da fonte. Praticamente estamos terminando a prática. Quer dizer, agora é só analisar os resultados. Então, antes de sair dessa janela, eu vou salvar. E aí, se eu não estiver muito enganado, eu posso sair aqui, fechar essa janela para não me atrapalhar mais. E aí, ó, automaticamente aparecer essa janelinha aqui. Ó, ele colocou uma fonte aqui, ó, tá vendo? Ó? Foi aquela bobagem que eu fiz. Ó. Cada bolinha dessas é uma fonte. Uhum. É lá a fonte que eu tinha especificado no centro, e eu cliquei lá em alguma coisa, já cometi um erro. Repara, ao olhar para isso, eu vi que eu cometi um erro, eu tenho a chance de voltar lá atrás e corrigir. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que tirar esse bicho da... Ele colocou aqui, não sei por que ele colocou.
que eu cliquei, né? Como é que... Agora eu não sei tirar. Botão direito e você clica em deletar. Muito obrigado. Já está feito. Deletei, tá? Vamos salvar. Ó, tá lá. Uma única fonte. Pô, se eu tivesse analisado, ia dar tudo errado. Eu ia quebrar aqui a cabeça para descobrir o que eu fiz. Tá lá. Existe uma outra janela, que é essa 3D. Eu vou clicar. E também mostra a sua geometria. Ah lá, a fonte, essa bolinha vermelha. E também vai ajudar mais tarde, ainda não, porque a gente não analisou, a mostrar o diagrama tridimensional dessa antena. É uma janela 3D que é mais bonita, né? Mas, como eu já disse na aula, não é muito boa para você tirar valores, né? Nesse tipo de antena, o mais indicado é o diagrama polar. Mas a gente vai usar essa janela mais tarde. Eu vou apagar essa janela, vou voltar nessa daqui, ó, porque ela tem uma coisa aqui interessante, que é validar a geometria. Por causa da técnica sendo utilizada, é importante que os segmentos, repare que a gente dividiu, não está aparecendo aqui nessa figura, mas nós dividimos esse fio em 21 segmentos com o mesmo tamanho. E cada segmentinho desses tem um raio. Se o tamanho de cada segmentinho for da ordem do raio daquele fio, a análise vai dar problema. Então, aqui não vai dar problema, porque a gente usou um raio tão pequeno exatamente para evitar esse problema. Mas, se acontecer problemas dessa natureza, é bom você, antes de analisar, ó, tem uma opção aqui de validar, ó, validate. Então, ele fala assim, faça uma checagem na geometria. Aqui já estava no alto, tá? Então, ele já fez essa checagem. Mas, ó, você pode repetir. E se tudo correr bem, vai aparecer, ó, não apareceu nenhum problema. É isso que você quer enxergar no final. Beleza. Onde foi que você clicou, Fizô, para validar? Validate. Aqui, ó, run. Run. Pronto. Ok, beleza. Tá? Se aparecer isso, muito bom. Se aparecer que deu erro, também não quer dizer que é o fim do mundo, tá? Significa, em vários casos, que você vai perder um pouco da precisão, tá? Mas tem certos casos que você vai querer rodar a si mesmo. Não é o caso de hoje, tá? Em relação... Oi, pode perguntar. Aí, a minha parece que tá certo, tá no eixo Z e tal, mas o meu não ficou grandão igual o seu. Tipo... Aí... Mesma coisa aqui. Vamos lembrar que... Também. O meu também não tem eixo Z. Então, talvez seja aqui ou no show ou no view. Vamos ver o view. Você pode fazer zoom in, zoom out, ó. Eu posso diminuir. Ah, tá, entendi. Zoom out? Como que você fez isso? Ó, view, aqui, ó, view. Tem lá. Page up, page down. Ah, tá. Pronto. Page up, page down? Ah, que legal. Valeu, Felipe. É isso. Beleza, ó. Posso... Se bem que o meu page down, page up aqui tá virando para um lado e para o outro. Mas, enfim, vocês podem, com page down, com page up, com as setinhas, ou clicando lá, dar zoom nessa figura. Você pode aumentar a janela. Beleza. Por aí vai. Você pode ficar rodando e vendo o que acontece. Tudo isso graças ao nosso amigo lá, o Ari Wurz, tá? Que o NEC 2, obviamente, não faz isso. Quer dizer, o NEC 2 ele vai fazer o cálculo, mas tudo isso aí foi o cara que fez para a gente. Ó. Em relação a essa janela F3 da geometria, alguma pergunta? Agora a gente está preparado para analisar. Se eu não estou muito enganado, a análise ó, é nessa calculadora aqui. Ó. Então, colocamos a geometria, checamos a geometria, inclusive visualmente, que é o melhor de tudo. Agora a gente pode vir aqui, ó, calcular. Aparece essa janela F7. Agora o bicho vai calcular as correntes, usando o método dos momentos, que é uma técnica que vocês não sabem o que é. E depois de calculadas as correntes, ele vai integrar essas correntes para achar o campo. E aí você pode dizer para o programa, eu quero calcular o campo perto da antena. Aí ele vai usar aquelas integrais horrorosas que a gente viu assim, por alto, né?
na aula passada. Ou você pode pedir, por exemplo, para calcular o campo distante, que é a opção de hoje. Ó. Eu quero campo distante. Nesse campo distante, você pode pedir, ó, eu quero que você me trace planos, né, o diagrama em planos verticais ou em planos horizontais. Isso, vertical, horizontal, vai depender da antena. Ou eu quero um diagrama completo em volta de uma esfera. A antena é tão simples, isso vai rodar tão rápido que aqui a gente vai fazer o full. E aí, ó, isso daqui, ó, o observador vai ter que ser colocado em pontos sobre essa esfera. E aqui significa o seguinte, de quantos em quantos graus você quer separar os observadores sobre essa esfera. O programa, eu vou colocar 5 graus, eu ia até colocar menos, tá? Mas eu vou colocar 5, senão o arquivo de saída vai ficar gigantesco, se colocar menos, tá? Então aqui você controla a resolução do seu diagrama. Como nesse dipolo o diagrama é muito bem comportado, é um único lóbulo, você não precisa de muitos pontos. Mas se fosse um diagrama de radiação cheio de lóbulos, você ia ter que diminuir esse valor. Às vezes até para décimos de graus, tá? Aqui, neste exemplo, 5 graus é o suficiente. Então, eu vou colocar aqui, ó, gerar. Quando eu clicar gerar, o método dos momentos vai entrar, vai calcular, usando um sistema matricial, a corrente em cada segmento, e depois disso já vai calcular o diagrama de radiação para observadores, uma quantidade enorme de observadores em cima de uma esfera, separados entre si, tanto em θ como em φ, de 5 graus. Lembrando que para cada observador, uma integral. Ou seja, ele vai ter que resolver a integral para achar o campo toda vez que ele for para um observador novo. E vocês vão ver que isso não vai durar quase nada. Ó. Presta atenção. Ah, perdão, antes de prosseguir, em relação a essa janela F7, alguma pergunta? Não, nenhuma. É em 5 em 5 até 180 ou 360? Em θ até 180 e em φ até 360. Ah, tá, entendi. Beleza? Aqui, como é full, ó, como é full, vai ser em θ e φ. Então, porra, olha só a quantidade de integrais que ele vai ter que resolver, e mesmo assim, depois de calcular a corrente numericamente. Ó, olha quanto tempo vai demorar. Aquela janela preta foi o cálculo da corrente, e aqui está o diagrama polar. Num plano φ. Num plano φ. No caso aqui é o plano φ igual a 0. 0 para um lado, 180 para o outro. Ele já calculou, pô. Olha lá. Então, uma vez programadas, essas integrais, ainda mais integral de linha, isso aí, você usando uma técnica de integração eficiente, eu não sei o que ele usa, não sei, confesso, deveria até saber. Está aqui o diagrama polar. Alguém não conseguiu chegar aqui? Então, agora, aumenta, ou enfim, deixa a janela assim, ó, as 3 janelas. Eu vou agora cobrar de vocês. Vou entrar no Skype. Alguém não quer mostrar a sua janela? Ó, então, eu vou parar de compartilhar momentaneamente a minha. E aí eu vou pedir, em ordem aleatória, vou aqui, ó, começando pelo Kaique, o primeiro aqui, ó. Ordem aleatória não, que está aqui, ó. Primeiro o Kaique, depois o Felipe, depois o Rodrigo, depois o Vitor. Kaique, por favor, compartilhe a sua tela com a gente. Espera aí, rapidinho. Eu acho que não tem como compartilhar... Ah, tá. Janeiro. Não, tem sim, ó. Aqui. Eu achei aqui. Pronto, beleza. Deixa eu... Só um segundo, tá, Kaique? Tranquilo, tá aprovado, tá? Ó, eu vou pedir depois, no final da aula, mais uma etapa como essa, tá? Então, Kaique, beleza. Vamos indo bem. Vamos pro... Kaique, eu vou pedir agora que você, por favor, descompartilhe.
Vamos partir agora para o Felipe. Felipe, por favor, compartilhe a sua tela com a gente. Está lá compartilhado o diagrama do lado de um balão. Muito bem, Felipe. O próximo é o Rodrigo. Rodrigo, por favor. Rodrigo. Beleza, tá aprovado. E, finalmente, o Vitor. Vitor, por favor. E vai ser desse jeito que a gente vai fazer, com muita tranquilidade, tá? Tá aprovado, beleza? Eu vou pedir mais adiante para repetir isso, tá? Não vai ser só uma vez, não. Né? Ótimo. Agora eu vou voltar a compartilhar minha tela. A análise está feita. Agora a gente só vai mostrar e analisar resultados. Deixa eu voltar aqui, só um segundo, tá? Bom, aqui está o diagrama de radiação. A gente pode também plotar corrente, mas eu quero ir para o 3D. Então, ó, se você clicar aqui, ó, 3D é o visualizador da geometria em 3D. Parece que isso foi algo anos depois colocado para... eu acho que as primeiras versões desse software não tinha essa janela. Eu não me lembro de ver essa janela. Há muitos anos atrás, há vários anos que já tem essa janela. Então, você está vendo aqui, ó. E aqui, ó, deixa eu aumentar a figura para facilitar. Aqui do lado, ó, tem várias coisas que você pode fazer. Você pode dar zoom. Ah, tá lá a fonte de corrente. Essa, como é que eu vou chamar? Essa fita de corrente, se não me engano, eu não sei se eles usam corrente elétrica ou magnética. Não importa, não precisa se preocupar com isso. Mas é um modelo que é usado na hora de fazer a análise, tá? E você pode aqui, ó, tá vendo? Estrutura. Você pode pedir para sumir com o dipolo. Você pode pedir para voltar com o dipolo. No caso aqui é dipolo, né? Você pode pedir para mostrar. Eu não sei o que é isso. Espero nos segmentos, ó. Ele mostra lá os segmentos, pelo menos, né? Põe lá uma corzinha em cada um dos segmentos. Você vai ver que tem 21. Você pode pedir para mostrar a corrente, a intensidade de corrente, ó. É lógico que essa corrente não sai fora, né? Isso aqui é uma representação gráfica, dizendo que, ó, nos extremos a corrente é nula e nesta antena em particular, ela tem esse formato de arco. A distribuição de corrente ela é nula nos extremos e tem um máximo aqui no meio. Quando a gente for estudar o dipolo finito, seguindo as notas de aula e o livro do Balanis, a gente vai usar uma representação aproximada, porém boa, razoável, e dizer que isso daqui, ó, é um seno. É a metade de um ciclo de um seno. A gente vai usar a representação senoidal, até porque ela dá para integrar no braço, e usar isso para resolver as integrais de campo distante. Aqui nesse programa, ele não fez isso, ele calculou numericamente. Tá? Eu vou pedir para esconder a corrente e voltar só para a estrutura, porque, ó, nesse segundo botão aqui, você pode pôr o diagrama de radiação. A primeira opção é para esconder o diagrama, como está agora. Aqui, ó, eu posso pedir para colocar um diagrama multicolorido. Olha lá ele. E ficar olhando. É bonitinho, mas difícil de obter valores, né? Tudo bem que você pode ler aqui, mas mesmo que você consiga definir, ó, DBI, ó, tá vendo? Ó, DBI em relação ao isotrópico. Você até pode ler aqui os valores, mas definir o ângulo correspondente fica difícil num gráfico como esse, ó. E aqui, como é omnidirecional, repara que eu estou rodando aqui o eixo, o diagrama, aqui tem uma, que provavelmente é a separação entre o φ igual a 0 e o φ igual a 360, né? Aí deu esse perereco aqui. Mas repara, o diagrama é omnidirecional. Ou seja... Mas o que ele está representando? Estou vendo dBi. É a radiação? É o valor da diretividade em dB relativa à antena isotrópica. O I é de isotrópico. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Na direção de máximo de radiação, que é essa daqui, ó, nesse equador, vamos chamar isso aqui de equador,
você tem 2,18 dB a mais de densidade de corrente do que uma antena isotrópica. Mas, em compensação, em outras direções, você tem menos. Ó. Por exemplo, nesse verdinho aqui, ó, você tem aproximadamente, né, menos 1,4 dB em relação ao isotrópico. Ou seja, você tirou de direções para jogar nas outras. Você não criou energia, você não criou potência. Você apenas redirecionou essa potência em relação ao isotrópico. De que maneira você fez isso? Mexendo na geometria da antena. Aqui, no caso, a única coisa que deu para mexer é o tamanho da antena, né? E o raio. Beleza ou não? Uhum. Esse diagrama parece o do dipolo infinitesimal que a gente viu hoje, mas não é. É que de olho a gente não consegue ver as diferenças. Esse diagrama não é proporcional a seno ao quadrado de θ. Não é. É outra coisa. Mas, como o dipolo infinitesimal, ele tem um máximo em θ igual a π sobre 2, tem dois nulos, para θ igual a 0 e para θ igual a π, mas a diretividade dele não. Repara, a diretividade máxima dele é 2,18, enquanto que a do dipolo infinitesimal deu 1,76, né? Esse dipolo aqui é mais diretivo do que o dipolo infinitesimal. O diagrama de radiação dele é mais achatado. Alguma outra pergunta? A gente vai estudar o dipolo de meia onda daqui a 2 semanas. Aí o que a gente vai fazer é assumir que a corrente é senoidal. Ela não é senoidal, é uma aproximação. A gente vai assumir que é senoidal, jogar dentro das integrais e obter expressões, entre outras coisas, para o diagrama de radiação. Aqui a gente está fazendo isso numericamente, com uma técnica bastante poderosa, chamada método dos momentos, usando um núcleo, né, muito poderoso, muito usado para vários problemas de antenas, que é o NEC 2. Aqui também dá para plotar diagrama slice, né? Por exemplo, aqui, ó, tem um slice mostrando o que seria a representação polar daquele diagrama, tá? Ou seja, ele brincou aqui, né? Ele fez o programa, ou alguém ajudou ele, enfim. Ele brinca aqui, você pode... É bacana o programa. Tem o slice multicolor, o que ele quer dizer? Vamos lá. Ou seja, ele mostra a intensidade. É aquele gráfico, só que aqui colocado num corte. Ah, tá, é a mesma legenda. Uhum. Deveria ser. Não é exatamente. Ó, repara que o verdinho antes estava. Não é, porque aqui, ó, o mínimo antes estava em menos 21, aqui já foi para menos 118. Curioso. Aí depende da mas agora depende da distância, né? Antes eu estava vendo sempre longe, agora. Aqui no caso não depende da distância, depende da direção. Mas não é porque está mais azul perto da bolinha e quanto mais distante, mais rosa? Não deveria ser isso não, viu? Porque diagrama de radiação é para região de campo distante, ela depende da direção e não da distância. Ok, então. Para a aula de hoje. Eu não sei te explicar eu não sei te explicar isso daqui, tá bom? Mas não é. Ou seja, está passando uma informação errada para você. Não é, tá? Não é. E eu não sei. Da cor azul perto do... Porque eu acho que eu sei um motivo. Ele deve estar considerando só o campo distante. Então ele deve ter jogado para 0 para na hora de plotar todo o interior da esfera, entendeu? Aí por isso está a menos 118 dB aí. Pode ser, seja um tratamento gráfico, ou seja, ele pegou o resultado geométrico da esfera e traduziu para isso. Não sei te dizer. Aliás, eu não vou nem dever, porque eu não sei dizer qual é a explicação para isso, tá? Mas não faz sentido isso daqui, entendeu? Porque deveria ser assim,
linhas, cada uma com uma cor. Naquela direção, a diretividade é isso. E não esse degradê aqui, ó, azul, que vai virando vermelho. Isso aqui não faz sentido num diagrama de radiação. O diagrama de radiação não depende da distância, depende da direção. Beleza? Eu não posso falar mais, porque eu não sei o que está fazendo aqui. Isso aqui faz sentido. Isso aqui, para mim, faz sentido. Aquele outro gráfico, para mim, não faz sentido. Alguma pergunta? Pode pôr a corrente aqui, cadê? Enfim. O fato da corrente ser máxima aqui e a diretividade ser máxima na direção perpendicular não tem nada a ver, tá? Aqui calhou de acontecer isso. Se não tiver pergunta, eu vou sair dessa tela, ainda não terminou. Eu vou ficar mais aqui nesse gráfico. Esse gráfico daqui já é um pouco mais interessante. Não podia aumentar isso aqui, né? Ah, pode. Vamos ver se pode mesmo. Pode. Ele é mais interessante porque eu consigo fazer leituras com mais facilidade. Então, aqui, repara, se eu quiser a diretividade desse dipolo na direção 30 graus, eu posso vir aqui com o ponteiro. Será que ele clica? Ah, que beleza, olha lá. E fazer a leitura. Ele permitiu, ó. Na direção 30 graus, a diretividade deu menos 5,54 dB. Olha lá que bacana. Vamos clicar aqui, ó. Na direção 40 graus, por que 30 graus e 40 graus? Lembra que a gente colocou de 5 em 5 graus. Então, acabou que 30 graus e 40 graus estão contemplados aqui, ó. E eu consigo fazer a leitura, ó. Basicamente, ele traça aqui o segmento de reta correspondendo à direção, onde ele corta o diagrama, você vê o anel correspondente, ali você faz a leitura da diretividade naquela direção. Está interpolado, professor? Porque parece que provavelmente tá... não. curva tá boa. Com certeza, o gráfico desenhado, essa curva azul, ela foi interpolada. Porque nós calculamos a diretividade em pontos discretos, em direções discretas, separadas de 5 graus, de 5 em 5 graus. Então, na verdade, o que foi calculado foram pontos discretos aqui, ó, que são justamente esses pontos aqui, ó. Ele calculou aqui, cadê? 135, ai, meu bicho, 130, 125, 120, 115, e por aí vai. E aí, ele pegou esses pontos e interpolou, usando algum algoritmo, tá? Aí não sei se ele usou segmentos de... Parece que ele usa segmentos de reta. Tá vendo aqui, ó? Daqui para cá, ele simplesmente traça segmentos de reta de um ponto para o outro. Foi isso que ele fez, só isso. Não tem nenhuma interpolação mais inteligente por trás. Ele simplesmente uniu os pontos com segmentos de reta. Ficou claro? Consequentemente, se você usar mais pontos, você vai ter um gráfico mais bem definido, um diagrama mais bem definido. Aqui não foi necessário, porque o diagrama é muito simples. Beleza? Beleza. Tranquilo? Professor, um comentário que eu achei interessante. Vai em Show e seleciona... Show não. Vai em Far Field e coloca Show Both Horizontal e Vertical. Essa é a segunda opção. Isso. Olha o que acontece à sua direita. Rapaz, nunca tinha visto isso, ó. Olha só. Ele está mostrando aqui a grade. De certa forma, ele está mostrando, ó, os vários planos. E, no caso do... Aqui, os vários planos, ó. E aqui, ó, esse vermelho é o diagrama visto de cima. Aqui não vou conseguir colocar. É o diagrama visto de cima. Como ele é omnidirecional, ó, ele é um círculo. Que legal. Eu nunca explorei completamente esse software. Vocês vão fazer muito melhor do que eu. Eu nunca tinha visto essa figura, é a primeira vez.
Beleza? Tem que andar mais rápido aqui. Vocês podem explorar o programa e você pode projetar antenas filamentares com esse código, sempre tomando cuidado de checar a geometria antes, para não, né, para a análise não dar um resultado errado e você achar que está certo. Só mais um comentário, professor. Se você usar com as setas para a direita e para a esquerda, você muda o plano em θ e para cima e para baixo você muda o outro. Ah lá. Isso é possível porque a gente pediu para vários, desnecessariamente, mas a gente pediu para vários ângulos φ. Olha lá. Você não está vendo o gráfico azul mudar porque a antena é omnidirecional. Se ela não fosse omnidirecional, você ia ver o gráfico azul variando conforme o plano que você adota para ilustrar. Beleza ou não? Agora, faz para cima e para baixo, você vai ver o círculo também crescendo e diminuindo. Legal, é mesmo. São vários cortes. Perfeito. É. Que legal. Está cortando a maçã em fatias. Ó. Beleza? E com isso, não é o 4NEC 2. Isso aí é o cara que programou. O que ele fez, e não foi pouco, foi criar uma interface gráfica entre o 4NEC 2 e o usuário, tanto para colocar a geometria lá dentro, como para depois analisar os resultados. Mais alguma observação, alguma pergunta? Sim, eu tenho uma observação de novo. Se você for na janelinha na sua direita dessa geometria, você clica em Far Field, você pode colocar para Change Grid com o Spacebar. Aqui? Clica aí. Aí colocou as duas. Que legal. Se clicar de novo, ele vai só para vertical, para os cortes em φ. Legal clicando demais. a barra de espaço, que ele vai ficar girando entre elas. Observe que para cada ponto dessa grade esférica, ele teve que calcular uma integral sobre as correntes para achar o campo. Ele fez isso assim, ó, num piscar de olhos. Lógico, porque o computador hoje é mais rápido, etc, etc. Mas o software é muito bem feito. O 4NEC 2 ele é bem feito e o que esse cara fez também é muito bem feito. Mais alguma observação? Acho que agora é isso. Pessoal, o que é o anel vermelho ali embaixo? Está mostrando o diagrama naquele plano Z constante. Minto. Esquece como é que mexe nele? Falei bobagem, falei bobagem. Como é que sobe ou desce ele, você sabe? Seta para cima ou para baixo? Clica no padrão. No pattern. Isso, tá. clica no pattern e muda para cima e para baixo, que você pode... Aí você pode mexer o plano vermelho, para direita e esquerda você mexe o azul. E se você clicar em geometria... segurando, ele fica indo e voltando. Legal demais. Se você clicar em geometria com a barra de espaço, ele vai alternar entre mostrar só o azul, só o vermelho ou os dois. Eu percebi isso também. Eu vou pôr vocês para dar aula para mim, porque eu nunca fiz isso. Não, ótimo, beleza. Pô. Cada anelzinho desse, o diagrama num certo ângulo θ. Lembra que o ângulo θ é definido por um cone. É como se você estivesse plotando o diagrama em diferentes cones, com diferentes semiângulos. Mais alguma observação? Acho que agora é isso mesmo. Bom, agora a parte chata. Não, antes da parte chata... Não, beleza, agora a parte chata, tá? É fazer conta. Hoje a gente fez algumas contas para o dipolo infinitesimal. Vamos fazer algumas aqui para o dipolo que a gente acabou de analisar e ver se faz sentido, tá? Eu vou fechar a janela desses gráficos, vou deixar só essa daqui aberta, porque senão você sai do programa. E aí, vou abrir aqui, não aumentou. Repare que aparecem alguns valores aqui. Aparecem valores, depois que você analisa, aparecem esses valores. O valor da impedância, realmente a gente vai ver que essa é a impedância de entrada dessa análise, naquele ponto onde você especificou a fonte, a sua alimentação. Mas os outros valores,
não correspondem, porque existe uma normalização tanto de potência, se bem que aqui deu certo, enfim, tanto de potência como de tensão, que eu não sei exatamente que normalização é essa. Repare que a gente definiu uma tensão lá de 1 volt na entrada, lá no início da aula de hoje. E aqui ele põe aquilo dividido por raiz de 2. É como se fosse a tensão RMS. Tá? Então, eu tenho sempre medo de olhar para esses valores que aparecem nessa janela. Eu gosto de olhar para o valor do arquivo de saída. Não só porque eu sou um cara antigo que programa em Fortran, então eu mato a saudade daqueles arquivos de entrada e saída do Fortran, mas porque eu sei o que está acontecendo. Então, ao invés de olharmos para essa janela, vamos aqui, deixa eu lembrar onde é. Input, ó. Você vai, ó, Edit, Output. Input é o arquivo de entrada do NEC, que a gente gerou com a ajuda daquela primeira janela. É como se aquela janela tivesse gerado esse arquivo de entrada, que são como se fossem cartões com linhas de comando que passa para dentro do NEC. E ele cospe para fora esse output file. É um arquivo, tá? Que é daí desse arquivo que o rapaz fez os gráficos que a gente acabou de ver aqui. Tudo sai desse arquivo de saída. E aí abriu este arquivo no Notepad, WordPad, tá? Eu acho que é o default. E antes de começar, porque eu já tinha feito isso antes. Aliás, minto. Quando você... Aí, repare, ele quebra as linhas, fica uma coisa horrorosa aqui. Então, antes, você clica aqui em exibir e põe quebra automática de linha, tá? Ao invés de colocar sem quebra automática, põe ajustar na janela. Porque assim ele vê a linha toda aberta e facilita a leitura. Isso aqui é a saída típica de um programa em Fortran. Ele cospe para você esses resultados. E aí o programador do Fortran aí põe manda imprimir esses asteriscos. Aí no meu tempo de garoto, essa era a nossa diversão. Ficar criando arquivos de saída bonitinho, né? Vocês, obviamente, não acham isso bonito. Esses são os valores dos gráficos tabelados, basicamente? Tudo está aqui. Aqui está aquela linha que você especificou com a geometria do fio número 1, que é o único aqui. Se você colocar mais fios, arcos, etc., vai aparecer com uma listagem com essa geometria. Aqui é o que aconteceu depois que você mandou dividir este fio em 21 segmentos, ou seja, aqui estão as coordenadas as coordenadas centrais, centro, x, y, z, de cada um daqueles segmentos. O tamanho do segmento, aqui o tamanho é todo igual, porque você pegou o dipolo e dividiu em 21 segmentos iguais, tá? Aqui está a orientação de cada segmento em alfa e beta, teta e φ. O raio em metros de cada segmento, e por aí vai, tá? E por aí vai. Isso aqui é importante depois, né? Ele pega essas informações e vai ser usado no programa NEC 2 para fazer a análise e determinar as correntes em cada um desses segmentos. Isso aqui eu vou dever para vocês. O que é GN, o que é EK, isso não sei. Aqui está a frequência. Aqui está o comprimento de onda. E, pelo visto, ele usou o valor da velocidade da luz mais preciso. Ele não aproximou por 3 vezes 10 a 8, como deve ser feito, né? Fazer o valor preciso. Espaço livre. Aqui está o parâmetro de entrada da fonte. Você só especificou uma fonte, então só aparece aqui um resultado. No fio número 1, no segmento número 11, você colocou uma fonte de tensão com amplitude 1 volt e fase 0.
Aqui, ó, é a corrente. Ele já calculou. Isso aqui é um resultado posterior ao cálculo do metros momentos. Aqui está a corrente nesse segmento número 11. Ele achou um valor complexo. E, consequentemente, com a corrente calculada no segmento onde você definiu a tensão. E com a tensão, ele obteve a impedância de entrada. Aqui está a impedância de entrada dessa antena, segundo a análise feita. Deu 84,96 mais J, 48,5 ohms. Repare que a impedância de entrada desse dipolo não é real, ela é complexa. Tem uma parte indutiva aqui, ó. Quase tão intensa quanto a parte real. Ou seja, não dá para jogar, se você quiser uma boa eficiência para essa antena, não dá simplesmente para jogar isso numa linha de transmissão. Você tem que ter ali um circuitinho, alguma coisa entre a linha de transmissão e a antena para melhorar o casamento de impedância. Ele fez esse cálculo numericamente. A minha pergunta agora é a seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem essa conta, tá? Eu vou parar a aula nessa conta. Então, repare, foi dada a impedância de entrada, ou calculada, foi dada aqui a tensão naquele terminal, ou, se você preferir, a corrente. Com essa informação, eu quero que vocês façam a conta do valor da potência radiada por essa antena. Que conta que vocês têm que fazer? É uma pergunta. Vai ser a parte real da impedância vezes a corrente ao quadrado, o módulo da corrente ao quadrado dividido por 2. Perfeito. Ou a parte real do inverso da impedância vezes o módulo da tensão ao quadrado dividido por 2. Ou seja, essa resistência que você está vendo aqui, ó, é a resistência de radiação desse dipolo de meia onda analisado pelo 4NEC2. Se você pegar esse valor de resistência de radiação, porque aqui não está tendo perdas, tá? As perdas não estão sendo calculadas. Pelo menos a gente pediu que não fossem, tá? Para calcular perda, teria que fazer outra coisa que a gente não fez. Então, aqui está a resistência de radiação. Você tem o valor da corrente dos terminais da antena, ou, se você preferir, o valor da tensão do fasor, né? Em volts, valor de pico, isso aqui é valor de pico. E aí, usando, por exemplo, 1/2, porque é valor de pico, 1/2 de R de radiação, vezes o módulo. Módulo tem que levar em conta tanto a parte real como a parte imaginária. Módulo dessa corrente ao quadrado, com isso você calcula a potência radiada pela antena. Alguém poderia, por favor, fazer essa conta? Estou fazendo já. Tá. Eu recomendo que que é a conta? Quanto vale a potência radiada em watts por essa antena. Eu recomendo que todos vocês façam, porque isso é um exercício típico de prova. Dada a impedância de uma antena, dada a tensão, é um exercício de circuito. Uhum. Mas eu recomendo que vocês exercitem isso antes de chegar na prova. Dadas essas informações, quanto vale a potência radiada pela antena? 4,43 miliwatts. Aqui. O software, lógico, né? Já fez essa conta para você. Bateu ou não? Bateu. E ele fez isso sem ter que fazer uma grade na região de campo distante e integrar o fluxo do vetor de Poynting. Repare, uma vez calculada a corrente no segmento da alimentação
conhecido o valor da tensão que você pôs lá, o cálculo da potência radiada é imediato. Então, aquilo que a gente mostrou na aula de hoje, de calcular a potência integrando uma esfera, dependendo da antena, como no nosso caso, dependendo da análise, você não precisa calcular a potência radiada daquele jeito. Basta achar a relação entre os fasores tensão e corrente no ponto de alimentação. Certas antenas não permitem isso, como no caso de antenas refletoras. Tá? Aí a gente vai ter que usar aquele cálculo que a gente mostrou em aula. Mas em outras antenas, como o dipolo, uma vez conhecida a corrente, o fasor, né, que representa a corrente e a tensão no ponto de alimentação, o cálculo não só da impedância de entrada, mas também da potência radiada é imediato. Imediato. Isso ficou claro? Ainda não. Para mim, não. Eu ainda estou confuso a conta que o Felipe fez. O que ele fez foi assim. Posso falar? Olha só. Pode. Esses fasores são valores de pico, em relação aos valores de pico, o que ele fez foi 1/2 de V vezes I conjugado. No fundo, foi isso que ele fez. Ou, se você preferir, substituindo a tensão pela definição de impedância... perdão, desculpa, eu menti, eu falei bobagem. 1/2 da parte real, agora sim, da parte real de VI conjugado. Ou, se você preferir, 1/2 do módulo ao quadrado da corrente vezes a parte real da impedância. É a fórmula que a gente mostrou nas notas de aula. Foi essa conta que ele fez. E chegou nisso daqui. Eu recomendo, já que tem pessoas com dúvida, eu recomendo que vocês façam essa conta. Aproveitem esse exemplo simples, façam a conta para, para tirar dúvidas. Fernando. Oi. Você pode mostrar a sua janela main de novo? Os meus valores eram certinhos com relação ao seu no output, mas naquela janela principal acho que eles estão diferentes. Isso, foi o que eu tinha falado antes. Isso tem uma normalização, não é? Isso, exatamente. Tem uma normalização. Repare, ele diz que mas o meu está diferente do seu. O meu aparece a potência radiada de 100 watts, a tensão de 106 volts. É porque ontem eu mexi nisso aqui. Eu fui em settings, já não sei mais onde foi. Peraí, só um segundo. Eu mexi aqui no input power. Tá? Tá vendo aqui input power? Entendi. Eu coloquei, como input power a potência radiada 0,0044. A sua deve estar 1. Está 100. Está 100. Para 1, que é o default, ele vai mudar isso daqui. Ele está 100, na verdade. E aí eu vou voltar a falar. Ele faz uma normalização que eu não entendo. Repare que agora aqui a potência radiada é 1. A impedância é a mesma. Mas ele mexeu na tensão. A tensão passou para 10,6, entendeu? Tem uma normalização aqui que eu não sei exatamente o que ele faz. É porque eu mexi ontem. Então, por isso que eu prefiro olhar isso daqui. Ir lá no bom e velho output do Fortran. Aqui não tem erro. Aqui eu sei o que está acontecendo. É o fasor tensão relativo ao valor de pico no ponto de alimentação. É o fasor da corrente relativo ao valor de pico na mesma posição. A divisão entre esses dois fasores que te dá a impedância. O inverso, que é a admitância. E calculando a potência radiada com a ajuda desses valores, está aqui. Isso eu entendo. Isso dá para dizer, dá para pedir para vocês fazerem contas. Eu acho que eu descobri. Vai no settings de novo, input power. Só um segundo, settings, input power, aqui, Coloca um valor negativo. Como é que é? Valores negativos, ele vai usar o valor que você colocou para a fonte.
para fazer o cálculo. Você é mais esperto do que eu. Aí ele falou que não aceitou. A Paula... Não, aceitou. Ele volta pro default. Aí ele normaliza para uma tensão ainda Ok. diferente do que a gente colocou. Repare que na Por tensão... algum motivo. É porque aqui ele está colocando o valor RMS. Não é que seja diferente. Assim, mas Mostrando... a gente não pode usar o valor ainda, é o meu ponto. Porque a corrente também está diferente. Por causa disso. Diferente? Mas a impedância está a mesma. Sim. É porque ele está colocando aqui valor RMS. Mas lá naquela aba onde você definiu a fonte, a gente colocou o valor 1. Então, assim, eu não entendo por que que... Não. É o seguinte, pelo que eu entendi, você pode usar essa ferramenta para fazer cálculos por fora, sem ter que fazer a simulação de novo. Então, você pode ter qualquer valor e vai fazer o cálculo de novo de altos valores para você quiser mudar. Agora, se você quiser voltar para o valor que você tinha definido para a fonte, você vai colocar qualquer valor negativo, que ele ignora essa função e puxa o valor da fonte. Tá, beleza. Mas eu fiz isso, continua. Não apareceu 1 aqui, ó. Apareceu 0,707. Deve ser isso, que lá que está colocando o RMS, exatamente. Lá você está colocando um pico a pico e aqui você está colocando, ele aparece o RMS. Beleza, mas ainda lá a gente põe pico e aqui ele plota ou mostra, né? RMS. Enfim, é por isso, né, que eu prefiro. Aí não quer dizer que você tenha que fazer desse jeito. Você não tem que fazer desse jeito, tá? Mas é por isso que eu gosto de olhar aqui, ó. Beleza, pessoal? Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação? Senão, eu não vou pedir para vocês mostrarem mais nada. Nenhum de vocês vai precisar mandar o tal do relatório. Já está tudo pronto. Vocês não vão perder nenhum ponto em relação à prática de hoje. E guardem esse arquivo, que na semana que vem, sexta-feira, a gente vai continuar analisando o dipolo. Basicamente, o que vamos fazer agora é, ao invés de analisar em uma frequência só, a gente vai analisar numa faixa de frequências. Esse 860 MHz vai ficar mais ou menos no meio dessa faixa de frequência. Ou seja, a gente vai analisar para frequências onde o dipolo é um pouco menor. Se eu não estiver enganado, posso estar falando bobagem. Mas, enfim, a gente vai analisar para frequências onde o dipolo é um pouco menor, ou muito menor, sei lá, do que meio comprimento de onda e maior do que meio comprimento de onda. Mas basicamente é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu vou encerrar a gravação. Eu vou fechar o programa. Acho que eu estou um pouco mais lento, mas tipo assim, voltando lá na questão do output, basicamente você fez VI conjugado sobre 2, isso é potência, a parte VI conjugado sobre 2, parte real disso, né? Isso, aí a parte real disso corresponde à potência ativa, e potência ativa é potência radiada. Isso, exato, isso. Tá. Quando a gente despreza as perdas na antena. Isso. E essas perdas são perdas ômicas, correto? Isso. Tá. Que não foram consideradas aqui, foram desconsideradas. Tá bom. E se fossem consideradas, aí eu calculo a potência ativa, tiro a perda ômica, aí o que me resta é radiação ou falta tirar mais alguma coisa? Tá, aí eu vou ficar devendo essa para você. Aí vai depender do que é Z-in. Okay. Z-in, que ele te devolve, né? Que ele calcula. Provavelmente, nesse Z-in que ele calcula, não está a perda não está a resistência de perdas. Aí eu vou ficar te devendo, que vai depender de como ele define o Z-in na saída. Eu não sei de cabeça. Sem problemas. Tá? Mas aí vai depender se ele inclui a resistência de perdas no Z-in ou não. Se ele inclui, essa potência já é a radiada mais a perdida. Se ele não inclui, o cálculo da potência é só a radiada e você tem que adicionar, para efeito de cálculo, né, do que voltou, a perda por fora. Beleza. Estou vendo aqui, ó, nessa calculadora, ó,
Aqui, ó, perda na estrutura. Então, existe maneira de calcular perda no fio, tá? Mas eu não sei exatamente onde. Tem como. Agora, eu só não sei te dizer se uma vez considerada essa perda, se ele joga esse valor nesse 85 aqui ou não. Se ele jogar, o cálculo que a gente acabou de fazer na calculadora vai te dar a potência radiada mais a perdida. Se ele não inclui esse cálculo, só vai te dar a potência radiada. Isso ficou claro ou não? Ficou claro. Mais alguma pergunta? Não, só um comentário. Para salvar, para salvar o input, você tem que ir em configurações, né? Naquele negócio de editar mesmo, você vai naquela mãozinha. Eu tinha usado para editar a geometria, etc. Não entendi. Vai na edição de geometria. Tá, aqui. Isso. Aí você tem que clicar, salvar aqui para salvar o input, File save. Você tem que ir aqui em File, porque se você salvar aqui, ele vai salvar naquele arquivo que você usou para começar o projeto. Mas você pode salvar como? Pode salvar como? Isso, se você quiser mudar o nome e criar um projeto com outro nome, você tem que vir aqui, ó, Save As. E aí você muda o nome. Porque se salvar fora dessa janela, pelo que eu vi, você salva apenas o resultado. Você não salva a entrada. Salvado aqui com Fernando, ó. Fernando, prática 01. Só que quando eu abriu de novo como exemplo 1. Enfim, mas você pode mudar o nome exatamente, fazendo Save As, ao invés de clicar só aqui em cima. Mas tem que vir aqui no File, Save As. Aí você muda, por exemplo, vou colocar aqui Fernando 1. Tá lá, Save. Sim, substitui. Aí provavelmente eu vou ter que rodar tudo de novo. Você tem que abrir isso. Quando aparece, já aparece, ó, Fernando, o número que você quiser colocar. Se você tiver que me entregar isso em forma de relatório, eu recomendo que você mude o nome do arquivo, porque assim nas janelas, todas elas vão aparecer esse nome. Aqui, ó, o diagrama. Cadê? Eu falei que ia aparecer, não apareceu, hein? Enfim, em algumas vai aparecer, em outras não. Deixa eu ver se no 3D aparece. Aqui, ó, no 3D aparece, ó, Fernando. E assim é uma maneira de você mostrar que você fez e gerou, tá? Mas para essa prática ninguém vai precisar fazer isso. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Não, tranquilo, professor. No caso, as próximas práticas você vai pedir para que nós façamos algo antes ou a gente vai sempre fazer com você? Ou meio? Sempre durante. Eu nunca vou pedir para vocês fazerem antes. Ok. O lance é que eu vou ser mais rápido. Eu vou fazer mais rápido. Bom, tá bom. No início, mais devagar, depois mais rápido. Agora, se alguém quiser fazer antes para facilitar, pode, sem problema nenhum. Se quiser brincar antes para mudar tamanho, mudar a fonte de lugar, porque essas coisas a gente não vai fazer durante a aula. Se quiser fazer antes para já preparar, pode. Mas aí eu não vou exigir isso de vocês, não. Tranquilo? Beleza. Mais alguma pergunta? Não. Então, pessoal, vou parar aqui a gravação. Vou sair aqui do NET 2.